Evangelho, quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Rita de Cássia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. Nesse dia em que celebramos também a memória de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Santa Rita, na sua história de vida, passou 18 anos sofrendo ao lado de um marido que não a respeitava, que não tinha por ela um legítimo amor, pois era um homem violento e um homem que a desrespeitava em muitos momentos. Suportou pacientemente suas crueldades e conseguiu reconciliá-lo com Deus. Santa Rita, entregando sua vida nas mãos do Senhor e suportando pacientemente, conseguiu levar esse homem até Deus. O que parecia ser impossível, Deus realizou, porque para Deus nada é impossível. O testemunho de Santa Rita para nós é o testemunho de quem entrega suas dores e ao mesmo tempo espera no Senhor. É verdade que uma vida num relacionamento matrimonial nesses termos não é nada fácil de ser suportada. Com uma rapidez muito grande, nós olhamos para as nossas necessidades e, diante de um contexto dramático, nós logo pensamos num direito que nos é assegurado de fazer algo por nós mesmos. Santa Rita foi além. Ela considerou que aquilo que Deus assegurava como direito para ela era pedir a conversão e a salvação daquele homem. Ela poderia pedir como direito assegurado do amor de Deus por ela que a livrasse daquele mal, daquele sofrimento que ela estava vivendo, e era justo que ela pedisse. E acredito que ela tenha entregue seu sofrimento e suas dores nas mãos do Senhor, porque sendo uma mulher de fé, jamais suportaria e passaria qualquer momento de sua vida sem tudo entregar ao Senhor. Porém, Santa Rita de Cássia foi além, como o padre falava, e pediu a Deus algo que era agradável ao coração do próprio Deus, porque também Jesus teve a possibilidade de pedir para livrar-se de todo o sofrimento e todo o padecimento que na cruz lhe seria imposto. E ele preferiu pedir ao Pai que se cumprisse a sua vontade, que fossem salvas as nossas almas, que ele tivesse misericórdia de nós e perdoasse os nossos pecados. E essa foi a escolha de Santa Rita. Pedir que o Senhor tivesse misericórdia e salvasse aquela alma, aquele homem, que era o seu marido, que lhe fazia tanto mal, do fogo das chamas do inferno. E Deus prodigiosamente veio em socorro dela, do seu pedido, e concedeu a graça da conversão daquele homem antes de sua morte.
após a sua conversão. Ele vem assassinado e os seus filhos declaram vingança contra os assassinos e começam a empenhar agora uma vida numa estrada de perdição. Como se não fosse um sofrimento muito grande passar por tudo aquilo e ver o marido naquela estrada, ver agora os seus 2 filhos seguindo a mesma estrada que um dia foi a estrada de seu pai, a estrada da vingança, da maldade, do desejo de odiar, do empenhar-se contra o que ofende a Deus, realmente era uma dor terrível. Bom, sabemos que o inimigo infernal constantemente tenta se mover desse modo, para vir aumentar as dores daqueles que creem e esperam no Senhor. Mas o Senhor é a nossa força. Ele está por nós, é o nosso libertador, é o nosso guardião. E Santa Rita de Cássia pediu que o Senhor livrasse seus filhos de cumprirem tal coisa. Pediu incessantemente que o Senhor pudesse preservá-los desse mal. Qual mal? De cumprirem um ato de vingança, de atentarem contra a vida de um ser humano, de derramarem sangue em nome de justiça, em nome da vingança. E de uma forma extraordinária, o Senhor consente que em um momento da história dos rapazes eles venham a adoecer e durante esse tempo de adoecimento eles abandonam o propósito de vingar a morte do pai e terminam partindo para o céu também. Seus 2 filhos também morrem. Ela perde o esposo e perde os 2 filhos. Alguém poderia dizer que essa é uma vida de grande tragédia para uma mãe. Perdeu o homem que lhe fazia tanto mal. Bom, isso pelo menos foi uma vantagem, talvez alguém dissesse. Mas perdeu os 2 filhos, como se não bastasse 18 anos de sofrimento, agora perde os 2 filhos. Essa seria uma forma de ler a história. Mas não como a leu e como viveu Santa Rita de Cássia. Pois ela empenhou sua vida para gerar 2 filhos, não somente para a luz do mundo, mas para Deus. E empenhou-se em cuidar deles em um tempo longo, por mais de 18 anos, de uma vida de adversidades a Deus, pois o testemunho do seu marido em nada os levava para junto do Senhor. Mas ela se empenhou como mãe para ajudar a levá-los até Deus, para gerá-los para Deus. Como falávamos ontem e nesses últimos dias, se foram grandes as dores para trazer um homem ao mundo, muito maior são as dores do coração de uma mãe para levá-lo para Deus. Isso se cumpriu na vida dela. Mas ela entregou sua vida não apenas para gerar para a luz do mundo seus filhos, mas para levá-los para a luz eterna, Cristo Jesus. E os levou. O Senhor aceitou a oferta da mãe que suplicava pelos seus filhos. E mesmo admitindo uma estrada muito perigosa, arriscando a danação eterna, Santa Rita não deixou de interceder e seus filhos morreram em paz com o Senhor, reconciliados com o Senhor, em comunhão com Ele. Seja longo ou seja breve, a vida vale quando vivemos para estar em comunhão com Deus. A vida vale a comunhão que estabelecemos com Deus e por meio dessa comunhão, a comunhão com o nosso irmão e irmã. E isso Santa Rita entendeu muito claramente. E diante dessa realidade dos filhos, apesar de todo o sofrimento, ela é uma mulher feliz, cumpriu sua vocação. Em relação ao seu marido, é claro que ela esperava ao seu lado alguém que pudesse, com ela, dividir a vida na comunhão com o Senhor. Afinal, o matrimônio leva a essa graça. Entretanto, ele segue por uma estrada completamente distante da comunhão. Ela que esperava ter ao seu lado aquele que caminhasse junto, se vê unida ao bom pastor na busca por aquela ovelha que se perdeu completamente.
Se grande era a dor do seu coração, muito maior era a dor do coração do Senhor diante de tudo que ela passava. O Senhor, misericordioso por ela e misericordioso pelo seu marido, tendo-a consigo, não queria vir a perder a ele. E Rita, compreendendo isso, se une ao Senhor na busca daquele que já era declarado um homem completamente perdido. E aqui a gente vê a beleza do triunfo da dignidade matrimonial. Pois, assim como a fidelidade de Deus mantém a aliança em favor da nossa salvação, assim, a perseverança na fidelidade de Rita, unida ao Senhor, sustentada pelo Senhor, foi a própria fidelidade de Deus que sustentou o coração de Rita nesse propósito. Nós vemos ali a exuberância da virtude dessa mulher que, confiante no Senhor, entregou sua vida pela salvação daquele que já estava perdido. Mas não podemos ignorar que era a vida e a fidelidade do próprio Deus que resplandecia sobre a vida de Rita e sobre a fidelidade dela. Por quê? Porque tudo confiou nas mãos do Senhor. Nós muitas vezes teremos súplicas e intenções grandiosíssimas a fazer ao Senhor, mas é preciso que nós abracemos essa total confiança e entrega nele, a Ele. Hoje no Evangelho Jesus fala sobre isso. João Cassiano, em um de seus comentários, vai tomar o Evangelho de hoje para apresentar uma reflexão muito significativa. Jesus diz, bom, não deveis proibir aqueles que expulsam demônios em meu nome, porque quem o faz não virá a falar mal de mim. Não se trata de uma orientação técnica de Jesus, mas de uma declaração que está diretamente ligada ao que meditamos no Evangelho de ontem. O Senhor vai ao encontro do homem para trazê-lo para junto de si. O Senhor espera que aquele que agora invoca o seu nome por uma necessidade venha compreender o significado desse nome e se una a Ele, que é manso e humilde de coração. Ele nos entregou o seu nome não só para que seja invocado numa necessidade, como, por exemplo, expulsar o demônio. Expulsá-lo é pela autoridade do nome de Jesus, é o poder do nome dele que o faz. Mas o nome dele não nos foi entregue só para isso, mas para que vivamos em paz e reconciliação com o Senhor, para que sejamos discípulos seus. Não nos esqueçamos que na parábola o Senhor diz, mas Senhor, quando foi que te vimos, nós falávamos o seu nome, pregávamos nas praças, e o Senhor vai dizer, afastai de mim, eu não vos conheço. Mateus capítulo 7. Porque trata-se daqueles que se contentavam em querer buscar o que de Deus pudesse servir, mas que não confiaram totalmente nele, que sabiam o poder de seu nome, o reconheciam, mas não foi ao encontro desse nome e estabeleceu com ele uma verdadeira comunhão. O nome de Jesus tem poder. O poder do Senhor é real. Ele está disposto por nós, em nosso favor, a fim de que possamos estar em comunhão com Ele. A meta, o fim último, o grande desejo de Deus, e é onde está a fonte e a exuberância de todo o poder da vida de um cristão, é na comunhão com Ele. A alguns o Senhor vai dar autoridade para expulsar os demônios, para realizar milagres. Mas a todos o Senhor dá a possibilidade de estar em comunhão com Ele. Percebem a diferença? Como é significativo isso? Então, na igreja existem muitos ministérios, muitos serviços. E o Senhor vai dar essa possibilidade
a quem ele deseja. Veja, a Santa Rita, o grande desafio que ele lhe deu na vida. Porém, a Santa Rita, a mim, a todos nós, o Senhor nos dá a possibilidade de estarmos em comunhão com Ele através do seu nome. Nos dá a possibilidade de estarmos unidos a Ele pela total confiança no seu amor. Por isso, peçamos ao Senhor a graça do Espírito Santo e pela intercessão de Santa Rita, para que a nossa comunhão seja grande e estreita com o seu coração, a fim de que em seu nome possamos viver cada um dos nossos dias, mas cotidianamente declarar: Senhor, seja feita a vossa vontade, eu me entrego em tuas mãos. Pela vida de meus irmãos, eu me entrego a Ti, Senhor, e espero de Ti o sustento e a graça necessária para perseverar até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia e pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.